No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse a luz, para que todos crescem por ele. Não era a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que iluminava a todos os homens. O que vem ao mundo estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, e os seus não receberam. Mas todos quantos que receberam e dele o poder a serem feitos filhos de Deus, aos que creem do seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória de um unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele a quem eu dizia, que vem após mim e antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nos recebemos, e também a sua plenitude, graça por graça. Porque a lei foi dada a Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca visto por alguém, o Filho unigênito, este que está no seio do Pai, e este que revelou. É este o testemunho de João, quanto aos judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? E ele confessou, e não negou, confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram: Então que? Tu és Elias? E ele disse: Não sou. És tu o profeta? E ele respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Quem és, para que darmos resposta àqueles que nos enviaram? Que diz de ti mesmo? E eu disse: Eu sou a voz que clama no deserto: Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram fariseus, e perguntaram-lhe e disseram-lhe: Por quem batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. Então João respondeu-lhes, dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um que vos não conheceis. Este é aquele que vem após mim, é que antes de mim, o qual eu não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. Estas coisas aconteceram em Beti, Betabara, e do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus, e ele vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele qual lhe disse: Após de mim vem um homem antes de mim, porque fui primeiro do que eu. Então eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, eu vi. Por isso batizo com água. João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma palma que pousou sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse lhe disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousai. E este é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi, e tendo testificado, que era o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava na outra vez ali, e dois de seus discípulos, vendo passar Jesus, disse: Eis que Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram dizer isto, e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se para eles, seguiam, e disse-lhe:
eles que buscais. E eles disseram: Rabi, que traduzis quer dizer mestre, onde moras? E ele lhe disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele naquele dia. E já era quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos que ouviram aquilo que João e que haviam seguido. Entre este achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: Chamamos o Messias, traduzido o Cristo. E ele levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse-lhe: Tu és Simão, filho de Jonas, e tu serás chamado de Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, de Jesus à Galiléia, e chamou Filipe e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E Filipe achou Natanael e disse: Haveremos de achar aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem ver. Jesus, Natanael, vi-te com ele. E ele disse: Eis que um verdadeiro israelita, aqui não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu, disse-lhe: Antes, Filipe, que te achasse, eu te vi, estando debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse, vi debaixo da figueira, creis? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E no terceiro dia fizeram as bordas de Canaã da Galiléia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bordas. E falando vindo a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho? Disse-lhe Jesus: Mulher, o que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe diz aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estando ali postas as 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e de cada uma cabiam 2 ou 3 mais almudes. E disse-lhe Jesus: Enchei a água com telhas, enchei-lhes até acima, e disse-lhe: Trai agora e levai ao mestre na sala. E levaram. E logo que o mestre da sala provou da água feita de vinho, não sabendo de onde viera, se bem sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre da sala, o esposo, e disse-lhe: De todo homem que põe primeiro o vinho bom, enquanto já bebido bem, então o inferior, mas guardastes até agora o vinho bom. Jesus precipitou-se, e assim os seus sinais em Canaã, na Galiléia, se manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. E depois disso, desceu para Cafarnaum, e ele, sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias, que estavam próximos à Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém e achou o templo que vendiam bois, ovelhas e pombos, e os cambistas assentados. E tendo feito açoite de cordões, lançou de todo fora o templo, e também os bois e as ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou na mesa. E disse aos que vendiam os pombos: Tirai daqui estes, que não façais essa casa do meu pai casa de venda. E os discípulos lembraram-se do que estava escrito: O zelo da tua casa me devorou. E respondeu, pois, aos judeus, e disseram: Que sinais nos mostrais para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhe: Destruirei esse templo em 3 dias, e o levantarei.
disseram depois os judeus, em que 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém na Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia creram em seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque todos o conheceram, e não necessitava de alguém que testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia do homem. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E esse foi de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és o Filho de Deus, porque ninguém fazia estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como um homem nascer sendo velho, porventura tornará a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito e não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito, não te maravilhes de ter dito, não é necessário que vós nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade, te digo que nós dizemos e sabemos e testificamos o que vimos, e não acerteis no nosso testemunho, e não acertais o nosso testemunho. Se vós faleis coisas terrestres, não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para tudo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas que tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Pois tudo isso Jesus foi os seus discípulos para a terra da Judéia, que estava com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizadas, porque ainda João não tinha sido lançado da prisão. E houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo
além do Jordão, o qual tu testemunho, ele o de batizar de todos que com ele. João respondeu e disse-lhe: o homem não pode receber alguma coisa que não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas do que disse. Eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Aquele que tem a esposa, o esposo, mais o amigo do esposo que lhe assiste e ouve, alegrai com a voz do esposo. Assim, pois, já este é o gozo da cumprido. É necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem acima sobre todos aqueles que vêm da terra, e da terra fala da terra. Aquele que vem do céu fala sobre todos. Aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, este confirma que é Deus verdadeiro, porque aquele que Deus enviou fala das palavras de Deus, não lhe dá, não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho de todas as coisas, entregou às suas mãos. Aquele que crê o Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê do Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre os seus pertences, sobre ele permanece. Enquanto o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus batizava mais do que os discípulos de João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E lhe era necessário passar por semanas. Foi, pois, em uma cidade de Samaria chamada de Sicar, junto à herdade de Jacó, tinha dado seu filho. Esta ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era esta quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria que tirava água e disse-lhe a Jesus: dai-me de beber, porque os meus discípulos. Porque os seus discípulos iam à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, mulher de samaritana, como sendo tu judeu, me pedes a beber a mim? Porque, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim? Eu sou mulher samaritana. Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecesses o dom de Deus e de quem é o que te diz, dai-me de beber, tu me pedirias e ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu tens com que tirar do poço é fundo, onde pois tem água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e dos seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva, que salte para a vida eterna. E disse a mulher: Senhor, dai-me da água
para que não mais tenha sede e não venha até aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e venha cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e agora que tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta, mas nossos pais adoraram neste monte, e vos dizem que é em Jerusalém o lugar onde deve adorar. E disse-lhe Jesus: Mulher, crê que na hora que vem, nem neste lugar, nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás o Pai, mas vos adorarás o que não sabes. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que ele adorem em seu espírito. Deus é espírito, e importa que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que eu chamo de Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará de tudo. Jesus disse-lhe: Eu sou que falo contigo. E nisto vieram seus discípulos e se maravilharam-se de que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum disse-lhe: Que perguntas, ou por que falais com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse-lhe aos homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhe disse-lhe: Uma comida eu tenho para comer, que vos não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura algo para comer? Jesus disse-lhe: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, realizai a sua obra. Não dizeis vós que há quantos meses até não dizeis vós ainda 4 meses até que eu venha a ceifa? Eis que vos digo: levantei vossos olhos e vedes a terra, já que estão brancas para a ceifa. E os que ceifam recebam galardão, e juntai os frutos da vida eterna, para que assim se assemelhe, para que assim a ceifa, o que a ceifa recebe um galardão, e se ajunta o fruto da vida eterna, para que assim que semeia com o que semeia, ambos que se regozijem, 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 porque nisto é o verdadeiro ditado, que um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifa, onde vós não trabalhastes, outros trabalharam e vos entregaste o seu trabalho. E muitos são os samaritanos, daqueles da cidade, que criam nele, na palavra da mulher, e que testificou e disse:
tudo quanto tenho feito. E indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe e ficasse com eles. Ele ficou ali 2 dias. Muito mais creram neles e por causa da sua palavra. E disseram à mulher, e dizia a mulher, já não é pelo o dito que nos cremos, porque sois os mesmos e temos dúvida e sabemos pelo que tenho dito e cremos, porque nós temos ouvido e sabemos que este é verdadeiro Cristo, o Salvador do mundo. E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou uma profecia que não tem honra na sua própria pátria, porque o mesmo testificou o profeta que não tem honra na sua pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam à vista de todas as coisas que fizeram em Jerusalém e no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez Jesus foi a Caná, na Galiléia, onde a água fizera vinho. E ali havia um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Quando este que Jesus é, vi- quando ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele, rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque estava na morte. Então Jesus lhe disse: se não vides milagres, não quereis? Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes ao meu filho, antes que o meu filho morra. Então disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e lhe disse-lhe partiu. E descendo logo, saiu ao encontro dos seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor? E ele disse: ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era naquela hora mesmo que Jesus disse que teu filho vive, e ele creu em toda a sua casa. Jesus novamente fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. João 5. Depois disso, havido na festa de Deus. E aqui, tanto conversa aqui.